Sejam bem-vindos ao devocional Princípios de Vida. Hoje, ainda falando sobre o Salmo 1, né? Vamos ler aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer estará na ilha do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem nunca murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Tem mais algumas coisas aqui, mas vamos nos ater a essa parte principalmente. A Bíblia é um livro realmente muito atualizado, né? E obviamente que o que eu vou fazer aqui é até um paralelo, né, falando sobre a questão das influências que nós tomamos para as nossas vidas. O Salmo 1, ele fala muito aqui sobre como somos moldados, né? Ele nos lembra que os caminhos que a gente escolhe trilhar traz para a gente aqui as vozes que vão permitir, né, que nós vamos permitir que influenciem a nossa vida. Hoje, grande parte dessas vozes, elas não são mais de pessoas ao nosso redor, né? Então, a gente consome muito conteúdo, né, de forma digital. E isso, querendo ou não, também molda o nosso caráter. O Salmo 1, ele é basicamente um alerta. Ele nos deixa claro que ninguém cresce espiritualmente por acaso. Nós somos moldados principalmente pelas vozes que ouvimos e pelos conteúdos que consumimos. E hoje, muitos de nós, muitas vezes, pode rejeitar algo presencial, né? Uma pessoa mal intencionada, fazendo uma fofoca ali do nosso lado, alguém que tem um comportamento muito fora daquele contexto que a gente, como cristão, gostaria de ter, então a gente não se aproxima dessa pessoa. Aí a gente rejeita, né, a influência ou os conselhos ímpios presencialmente, mas a gente se alimenta deles diariamente através do consumo de conteúdo via internet. Ou seja, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta, molda a nossa mente, molda o nosso coração e tem impacto direto nas decisões que a gente toma. Não existe neutralidade espiritual. Ou a gente se posiciona e se alimenta da fonte certa, ou a gente será moldado por aquilo que a gente consome, mesmo com conteúdo indevido. Existem alguns perigos, né, com relação ao consumo de conteúdo na internet. Porque a internet, ela muitas vezes é uma foto, né, uma fotografia daquilo que deu certo. Mas por trás daquilo que deu certo, existem inúmeras tentativas, inúmeras frustrações, inúmeros trabalhos e coisas que aconteceram até que chegar naquele resultado. E muitas vezes sempre são vendidas coisas pra gente como facilidades. E as pessoas entram num loop sem fim de consumo de coisas que elas entendem como oportunidade e que na verdade não tem base nenhuma para ela, que vai ter que trilhar um caminho muito extenso até conseguir obter aqueles acertos, né? A gente nunca será neutro ao consumir conteúdo na internet. A gente nunca será neutro, né, espiritualmente, ao ouvir coisas, né, ao pertencer a coisas, ao seguir coisas. Então, isso que o Salmo 1 fala é justamente para que a gente tenha cuidado com todas as coisas, né? Aqui no Rota 316, quando eu gravo o Devocional Princípios de Vida, o pessoal que acompanha a gente aí, que vem desde lá do grupo do WhatsApp, né? A gente tem mais de 2.000 mensagens de voz lá, que eu diariamente gravo os áudios e envio, e hoje a gente está adotando esse formato de vídeo. As pessoas veem, né, a vida real acontecendo, né? Assim como todas as pessoas normais, eu tenho dias que eu acordo frustrado, tem dias que eu acordo triste, tem dias que eu acordo com medo, né? As dinâmicas de acontecimento dentro do trabalho, dentro da empresa, são de dias muito bons, de coisas legais, de contratos fechados, todo mundo feliz, de dias de clientes indo embora, e a gente triste, as incertezas vêm, mas o caminho de fé é isso, andar com pessoas reais faz com que a gente não tenha frustrações. E o maior problema é que a gente, às vezes, é muito mais próximo de pessoas que a gente não convive, só de coisas que a gente consome na internet, do que pessoas reais que andam conosco. Porque nesse mundo de imagens, muitas vezes o glamour, né,
atrai mais as pessoas, porque elas só colocam momentos legais, momentos de vitória. Mas os que estão ao nosso redor, nós conhecemos as fragilidades. E aí nós julgamos essas pessoas fracas ou não bem-sucedidas porque elas não têm aquela aparência que nos é vendida quando a gente consome alguma coisa. Lembre-se que a neurociência ela diz que o cérebro não tem a capacidade de distinguir o que é fantasia do que é realidade. E isso é muito bem explicitado e mostrado em pessoas que possuem alguma anomalia, né? Como elas vivem numa realidade que o cérebro monta para elas e elas não conseguem distinguir aquilo que é real daquilo que é fantasia. Elas veem, conversam com pessoas, veem coisas que estão nos dois paralelos. E para o cérebro é aquilo. Se você consome demais um conteúdo na internet, se você vê demais uma determinada coisa, você vai começar a trazer aquilo para dentro de você e aquilo passa a se tornar uma verdade. Por isso que a gente precisa, de fato, escolher qual é o conteúdo que vai nos influenciar. A internet tem a capacidade de trazer para as pessoas algo que é colheita constante. E a Bíblia nos fala sobre tempo para todas as coisas. Repara que existe um confronto aqui, mas quem fala a verdade? Né? Qualquer lei natural vai mostrar um caminho de trabalho até que haja uma colheita. E a própria colheita por si só já é um trabalho. Porque a fruta não sai do pé sem que você vá até lá e vá colher e vai selecionar. E ela também não vai entrar, né, em você sem que você prepare ela para aquilo. Você tem que descascar, você tem que preparar o material para você consumir. Então a vida real é isso. Nós todos vamos ter momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de frustração, momentos de extremo contentamento, momentos de sentir demais a presença de Deus, momentos de se sentir afastado de Deus, mas ele sempre vai estar ali. A gente olha para a Bíblia e vê todos os exemplos de vida verdadeira, sem fantasias, sem demagogia, sem falso testemunho aqui. A Bíblia, eu lembro muito do pastor, né, que quando eu estava naquela determinada congregação que era a Água Viva, que era o pastor Adalberto, ele falava sobre a Bíblia ser um livro de princípios, e foi justamente daí onde saiu o devocional Princípios de Vida. Por quê? A gente precisa olhar para a Bíblia como um manual de princípios, né? E princípio a direção é essa e você começa por aqui. E aí você continua trilhando naquele caminho, aplicando aqueles princípios até que ele vai definindo qual é verdadeiramente a sua bússola. Aqui no Roda 316 vocês com certeza vão estar compartilhando, né, comigo aqui todos os momentos. Vou falar de Bíblia, principalmente, é o que a gente fala todo dia. Vou falar sobre finanças, vou falar sobre trabalho, vou falar sobre vida, vou falar sobre frustrações, sobre medos, sobre erros, sobre confiança em pessoas que aparentemente professavam a mesma fé e depois você vê que no caráter da pessoa ou no dia a dia da pessoa o comportamento é diferente. Tudo isso é vida real. A gente não tem só vitória, né? Nós gostaríamos de ter uma vida só de vitória, mas não foi isso que Cristo nos prometeu, não é isso que a Bíblia nos promete. A única garantia que nós temos é que, para aquele que conseguir se estabelecer até o fim, para aquele que entender as promessas que estão aqui, haverá a nossa maior recompensa, que é o viver, o desfrute na glória. Mas nessa vida, nós não estamos aqui para sermos infelizes. Nós estamos aqui realmente para termos a prosperidade, segundo a Bíblia, que é a ausência das nossas necessidades básicas, aquilo que Deus vai suprir no dia a dia. Nós estamos aqui, de fato, para servir ao outro. E quando a gente entende os princípios e aplica, tudo aquilo que está descrito na Bíblia, ele se estabelece. Você vê que Salmo 1, cara, é uma advertência linda sobre escolhe o que te alimenta, escolhe o meio que você vive, escolhe com quem você se relaciona. Porque se relacionar com o meio errado pode te trazer uma série de malefícios. E, gente, eu não estou falando só de pessoas problemáticas ou de coisas que a gente, com certeza, já olha e fala, cara, isso não é pra mim. Eu odeio esse ambiente, eu não vou me relacionar com pessoas que frequentam, ou que pertencem, ou que vivem esse ambiente. Mas eu estou falando de coisas, muitas vezes, de pessoas boas, só que estão num patamar ou num lugar onde não é o seu. Você imagina, você tem uma vida mediana, e você começa a andar com pessoas que são bilionárias, tá? Vou dar um exemplo aqui.
Os caras têm uma vida completamente diferente, frequentam lugares diferentes, têm conversas diferentes, têm meios diferentes, têm uma maturidade financeira que está muito longe ainda da sua vida aqui. Isso, consequentemente, vai te trazer o quê? Uma ansiedade. E talvez até uma busca por algo que não é para você, porque quando você estuda a Bíblia com profundidade, você percebe que riqueza é dom. E existe existe uma lei que rege isso, né? Uma lei bíblica que rege isso. Segundo o que Cristo fala, nenhum de nós está aqui para poder passar necessidade, mas a gente precisa plantar as nossas raízes no lugar certo e entender que afrontas virão, confrontos virão, mas se a gente está plantado junto aos ribeiros, se nós somos essa árvore plantada junto aos ribeiros, se nós somos aqueles que não se assentam nas rodas dos escarnecedores, se somos aqueles que não busca, né, compactuar com esse meio, nós daremos frutos no tempo certo. Sempre. Sempre. Mas repare, daremos fruto no tempo certo. É fruto o tempo todo? É fruto todo dia? Não. É fruto no tempo certo. Existe uma lei que rege isso. Existe uma determinação de Deus para essas coisas. E existem coisas que a Bíblia fala a respeito de nós que somos cristãos e também a respeito dos ímpios. Não importa para Deus a fé que a pessoa professa para cumprir aquelas que são as leis naturais. Quem trabalha, colhe frutos do seu trabalho, independente da fé que ele professa. E a diferença é que quando existem situações de dor, né, quando existem problemas, nós, quando cristãos e firmados mesmo em Cristo, a gente não se desespera com as coisas que estão acontecendo. A gente sabe em quem nós confiamos, a gente conhece de perto aquele que nos chamou e nós temos a plena confiança de que durante este processo ele irá conosco, né? O sofrimento, os problemas e as coisas que acontecem na vida sempre nos tornam mais próximos a Deus, mais suscetíveis a ouvir a voz de Deus, mais fáceis de sermos moldados por Deus, né? E isso é extremamente importante, né? Então, ainda falando sobre Salmo 1, lembre-se, busquem consumir, já que a gente não consegue mais evitar este mundo, né? Digitalmente, aquilo que te edifica. E não abra um leque para diversificar muito aquilo que você consome, porque você não vai dar conta, né? E o sentimento de frustração, de pegar determinadas coisas e nunca conseguir concluir, ele virá. E isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com as escolhas que você está fazendo, né? Então, eu estou compartilhando com vocês, né, algo que se aplica para a minha vida primeiramente, algo que Deus ministrou para mim e que eu tenho sentido e que eu tenho começado a moldar, a separar, a focar em determinadas coisas para que elas se desenvolvam e deixando outras de lado, porque não tem condições de dar conta de tudo aquilo que a gente é bombardeado dia a dia. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho. E é isso. Que Deus abençoe a todos.